Sri Aurobindo. Meu nome é Sri Aurobindo. Caros irmãos e irmãs nesta humanidade, eu lhes transmito todo o meu amor e toda a minha fraternidade. Venho a vocês para tentar trazer um esclarecimento suplementar sobre os processos dinâmicos da consciência que a humanidade vive nesse momento em suas estruturas, nos momentos de alinhamento que acompanharei com vocês hoje. É viver um certo número de transformações que os conduz a um alargamento, a percepções novas. A consciência fragmentária que era o lote da humanidade começa sua reunificação. A existência, este estado de consciência tão particular que, em minha vida, pude aproximar, descrever, em suas manifestações, hoje, está à porta de vocês todos. Esta consciência nova, que é, de fato, sua consciência que estava sufocada em sua personalidade, hoje, aparece, para a maior parte de vocês, em suas manifestações vibratórias, em suas manifestações luminosas, e nas mudanças que vivem. Um mundo novo está a ponto de aparecer. Um mundo novo ao qual vocês são convidados. Viver o novo é também viver o momento. Não é mais colorir o momento que vivem pelos apegos de seu passado, pelos sofrimentos orundos de suas experiências. É aceitar acolher, em seu seio, esta alegria nova, que substituirá definitivamente suas oscilações de humor, suas oscilações da dor ao prazer, lote da humanidade. Vocês são convidados, todos, sem exceções, a viver o novo. Viver o novo é também deixar afastar-se de si tudo o que, justamente, não é o si. O conjunto de crenças que guiou os seus passos, até o presente, não faz parte de seu presente. Vocês passam da crença à experiência, da ilusão para a verdade, como disse em minha vida. Do mental ao supramental, da consciência comum à supraconsciência, de uma consciência limitada, fragmentada, parcelada, para uma consciência total. Essas núpcias, inicializadas no plano celeste, vivem-se doravante, desde agora, no plano terrestre. Os mundos falsificados dissolvem-se sob seus olhos, e desaparecerão sob seus olhos. Onde vocês levarem sua consciência e sua atenção, lá vocês serão levados. O princípio de ressonância os conduzirá, pela vibração, lá onde desejam ir, não por um desejo pessoal ou da personalidade, mas pelo desejo de sua própria vibração. Em suas peregrinações, a hora é única, porque esta hora assinala o final dos mundos da aparência e do aparato para o nascimento, a emergência e a estabilização dos mundos do ser, mundo da verdade, mundo da alegria, mundo em que não há mais lugar para o sofrimento. Um sopro novo varre a terra. Alguns de vocês o vivem, outros o pressentem, outros ainda o esperam. Não existem almas humanas em encarnação que não estejam convidados a viver isso. Não existem obstáculos, ou oposição que possa impedir isso. Vocês são, vocês mesmos, seu próprio motor para este estado novo, para esta consciência nova. A onda galáctica, a irradiação da fonte, a irradiação do Espírito Santo, a irradiação ou radiação do ultravioleta são, doravante, reunificados e chegam em conjunto e em ressonância perfeita nas terras do planeta e muito em breve sobre esta terra, em sua densidade a mais evidente a seus olhos. Vocês estão no caminho para o novo, vocês estão no caminho para a alegria, mas lhes é preciso deixar tudo que não é esta alegria, tudo que não é esta alegria e esta leveza. Muito em breve, dois mundos vão se separar, o mundo do pesado e o mundo do leve. O mundo do pesado é o peso do passado, o peso das ilusões, das crenças. O mundo do leve é a espontaneidade, ainda uma vez, a alegria, o que os eleva e os transporta. Vocês transportam no instante, mesmo nesse corpo pesado e denso, para espaços etéreos e unificados. O fogo é o agente. Esse fogo que foi frequentemente diabolizado pelas religiões, esse fogo que foi apreciado em seu justo valor pelos povos tradicionais e as diferentes cerimônias ligadas ao fogo. Hoje, vocês são batizados no Espírito e pelo fogo.
vocês são chamados a viver uma nova Eucaristia, antes de tudo, inicialmente com vocês mesmos, no que vocês são de toda a eternidade, para além disso que a matriz quis fazê-los crer, para além das limitações inerentes a Deus e ao diabo, que os enganou. Neste espaço de sua consciência, vocês descobrirão por vocês mesmos que não há outra divindade além da sua, que não há outra fonte além da sua, que nada há fora de vocês, que vocês são a totalidade. Descobrindo os espaços ilimitados de sua consciência, vocês se aperceberão que o mundo no qual andaram e experimentaram é apenas uma projeção do pensamento preso por uma matriz correspondente às tradições as mais antigas da Índia no Vedanta, que falam da ilusão desse mundo. Esse mundo nasceu nesta criação falsificada pela armadilha do fogo. Ele será liberado pelo retorno do fogo. A existência, o supramental, dirigem-se para vocês, retransmitidos pelo Sol, que não é outro senão vocês mesmos. Bem-amados, caros humanos, é tempo de reconciliarem-se e fazerem a paz com vocês mesmos. Os pesos que foram colocados sobre seus ombros, sobre seus corpos, do que participaram, não é seu peso. Redescobrir o que vocês são na eternidade passa pelo retorno a esta eternidade. Vocês devem estar aqui e agora totalmente. Estar aqui e agora, totalmente, necessita não aderir ao que é pesado, ao que sofre o que não é vocês. Dentro da emergência da consciência unitária, alguns de vocês o vivem já. Abrem-se espaços de alegria, espaços de felicidade, certamente não ainda permanentes, mas que são vívidos como encorajamento para ir para isso, porque vocês são isso, porque vocês são esta verdade e não o que alguns quiseram fazer com que acreditassem. Seu ser eterno, seu ser de eternidade é uma luz viva que estava prisioneira, como sabem, no Sol, que foi liberada. Nesse ciclo da humanidade, era extremamente difícil liberar-se da ilusão. O caminho, a montanha, era difícil de escalar. Hoje, as coisas são diferentes, porque a luz chegou para vocês e a luz revelou-se a vocês. A única montanha a escalar é aquela de suas incertezas, de seus medos. O único obstáculo para sua eternidade é seu medo e nenhum outro, absolutamente nada mais. Medo de um mundo violento, de um mundo governado pela ação-reação. Os mundos para além da ilusão, os mundos da verdade, não são governados por essas leis iníquas, mas pela ação da graça, onde tudo é atração, tudo é beleza e bondade. Vocês são prometidos a isso. Não desenvolvam, com relação a isso, uma nova crença ou uma esperança calcada no tempo. Isso lhes é oferecido e aberto, agora. Mais os dias passarão, mais vocês avançarão para o período chamado Pascal, mais vocês descobrirão em vocês esses mundos da alegria e da leveza, porque a fonte é alegria e leveza. Porque os seres de dimensões unificadas que os rodeiam e que estão aí com vocês, esperam seu retorno, estão na alegria de seu retorno. Alguns de nós trabalharam tanto para a manutenção da unidade que esse momento é efetivamente, para nós também, um momento de grande júbilo. Muitos de vocês serão chamados para continuar a trabalhar nesta matriz enquanto ela persistir. Alguns de vocês serão chamados a se tornarem embarcações de luz. Embarcações de luz que cobrirão com suas asas aqueles de seus irmãos prometidos a este futuro glorioso, mas por algumas resistências e alguns medos, podem ainda impedir o acesso a isso. Certamente, o mental, alguns apegos, poderão lhes dizer que isso não é verdadeiro, poderão provocar-lhes resistências e mecanismos de medo, mas a vibração da luz está para além disso. Se vocês colocam sua confiança e sua consciência na vibração de seu coração e nas novas vibrações que os percorrem, alguns de vocês, nenhum muro ilusório poderá resistir. Aí está, caras irmãs e irmãos, em palavras simples, o que queria lhes dizer antes, agora, se quiserem, de acolher as questões e antes de acompanhá-los no alinhamento que realizamos todas as noites com vocês, de maneira um pouco mais firme, de maneira um pouco mais viva a seus lados. Questão:
Um terapeuta, na ajuda ao outro, entretanto, de uma certa maneira, uma forma de dualidade, deve parar suas atividades. Bem-amada, nenhuma decisão deve vir de fora, mas o próprio fato de fazer esta pergunta na verdade, reflete efetivamente o papel com o outro em sua relação de ajuda, necessariamente induzida pela dualidade, porque fazer o bem para combater o mal participa inegavelmente da dualidade. Mas ainda é necessário para alguns seres, mesmo despertos, continuar este caminho. Mas o impulso da alma será, para muitos terapeutas, cada vez mais forte, para deixar o velho para o novo. Você deve seguir o impulso da alma. Alguns de vocês são chamados a grandes mudanças. Essas mudanças não são uma vontade do ego, mas sim um impulso do espírito, em vocês, para fazê-los ir para a unidade. Indo para a unidade, trazem seus cuidados para vocês mesmos, ao conjunto, e não mais a alguém. Cabe a vocês saberem se o impulso está aí ou se não está aí. Mas vocês não têm nem que se culparem, nem que se glorificarem de um ou de outro. Vocês têm simplesmente que se conformar ao que é impulsionado pela alma e pelo espírito, nesse momento, a fim de estar na facilidade. Lembrem-se de que tudo que não participa, hoje, do estabelecimento da fluidez em vocês e a seu redor, não está aí para julgá-los, mas para mostrar-lhes simplesmente as zonas de resistência, a fim de que vocês as diferenciem das zonas de facilidade. Hoje, vão para o simples, vão para a evidência, vão para o que os torna leves em verdade. A solução está aí e em nenhum outro lugar. Vocês não devem deixar para amanhã o que é impulsionado hoje, porque cada dia tornar-se-á então mais difícil de realizar. Vão no sentido da evidência. Vão para o que os coloca na alegria e na leveza. Não há preço suficientemente grande a pagar para sua liberdade e sua liberação. É a melhor maneira que vocês têm de ajudar a humanidade em sua totalidade. Questão: qual é a entidade de polaridade feminina anunciada para as próximas semanas? O que é anunciado é o retorno, obviamente, da feminilidade. Não há feminilidade traída e falsificada nesta dualidade, mas o que alguns de vocês puderam nomear como Isis, Maria, o eterno feminino, em outras palavras. Mas, antes de tudo, é preciso compreender que é um corpo coletivo, é uma entidade coletiva que se manifesta. Assim como o retorno do Cristo de luz é, antes de tudo, o retorno interior. Não creiam jamais numa entidade masculina encarnada que lhes anuncie ser o Cristo. Cristo virá como partiu, pelas nuvens. É sua única maneira de voltar. O contato com Cristo será em breve possível para todos e cada um, assim que o fogo da terra e o encerramento da intervenção micaélica aconteça, em 17 de maio. Naquele momento, sim, cada ser humano sobre este planeta, mesmo sem colocar palavras ou nomes, perceberá a presença do Mestre da Luz e de Maria. Essa é a etapa preliminar que prefigurará de algum modo a ressurreição. A ressurreição que não é nada mais que o reencontro com seu corpo de eternidade. Reencontro que poderá ser seguido segundo sua vibração e seu caminho, de uma fusão ou então de um caminho um pouco diferente. Cada um irá para onde deve ir, não segundo o que quer, mas de acordo com a vibração. Então, sim, coisas muito grandes estão em curso sobre a Terra interior e exteriormente. Elas lhe serão escondidas, não por nós, até o último limite, porque existem ainda forças de resistência ainda presentes sobre esta Terra, mas não mais nos planos sutis. Sua consciência que se abre tornar-se-á cada vez mais permeável a esses sinais vibratórios, a esta consciência nova que é a sua e não limitada. Lembrem-se também que, mesmo que estejamos aí com vocês, vocês estritamente nada têm a esperar do exterior, porque a chave é vocês mesmos, porque a porta é vocês mesmos. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá salvá-los. Apenas você poderá fazê-lo. Questão: hoje, as práticas de cura de almas do tipo xamânico são adaptadas? Caro irmão, a alma não é o espírito. A alma é uma ponte entre a personalidade e o espírito.
vários métodos, válidos ainda há uma geração, não tem mais qualquer interesse com relação ao que vem. Mas é livre a você de ali crer e de ali aderir-se ali encontra uma certa forma de leveza. Mas, hoje, o que lhes é proposto pela onda galáctica é bem diferente. É a liberação que lhes é proposta e não um alívio, nem uma cura nesta matriz. Mas se seu caminho é, e nós o aceitamos, nós o concebemos, e é o caso para muitos seres humanos, de prosseguir a experiência da matéria sem matriz, esta é uma escolha e uma liberdade imprescritíveis. Assim, portanto, definir a utilidade ou a inutilidade de algumas técnicas não é, ainda uma vez, que uma função do ponto de vista. Cabe a vocês ver, a vocês sentir para o que vão. Cabe a você saber onde estão suas atrações e suas repulsas. Ninguém pode lhes dar o caminho. Apenas vocês mesmos que, definitivamente, podem decidir. Sim, quanto a mim, eu deveria expressar o que gostaríamos de nosso ponto de vista, que é vê-los todos, sem exceção, abraçar o caminho do retorno à unidade em seus corpos de eternidade e não vê-los prosseguir experiências na estrutura carbonada. Mas vocês farão vocês mesmos a experiência. Quando vocês encontrarem um momento em que vivam, mesmo que de maneira extremamente efêmera, a vibração da unidade, é muito provável que vocês não terão mais qualquer desejo de brincar com a dualidade. Obviamente, existem tais níveis de crenças que ainda hoje, e sobretudo entre os seres na busca espiritual que estão presos ao jogo da dualidade, que será muito mais fácil às crianças e aos simples de espírito penetrarem os reinos da unidade que aqueles que têm mantido sistemas de crenças oriundas de religiões ou mesmo de conhecimentos ditos tradicionais. O conhecimento jamais abriu o coração. O conhecimento pôde ser, nos tempos antigos, uma preliminar. E quando digo abrir o coração, não falo de uma visão do espírito, mas de uma vibração bem real percebida no peito, através da coroa radiante do fogo do coração. Mas cada um permanece livre e permanecerá livre em suas escolhas em seus engajamentos. Questão: qual diferença você faz entre Cristo Miguel e Cristo Maitreya? Caros irmãos e irmãs, vocês devem compreender que na matriz, a vibração sonora, e um nome atribuído, é portador de uma energia. Isso vocês todos sabem. E também de uma consciência. Aqueles que criaram esta matriz o sabem perfeitamente. Eles, em todos os tempos, dessacralizaram o que era sagrado. Assim, construíram um nome de Cristo através de dogmas religiosos ou outros. Assim, ou foi da entidade original chamada Maitreya que foi apresentada, há muito tempo, sob forma encarnada, sobre esta terra, em outros ciclos que esse último que vocês vivem. Assim, aqueles que conhecem as regras de funcionamento da frequência falsificada servem-se de nomes que lhes agradam. Certamente, eles não vão se chamar diabo, eles vão se chamar Deus, mas é a mesma coisa. Nós evitamos falar-lhes, durante a intervenção dos casamentos celestiais, de palavras que foram um tanto estragadas, como a palavra amor. Porque, quando o ser humano fala de amor, há por trás toda uma vivência pessoal, mas também toda uma egrégora bem afastada do amor. Assim, a denominação mestre da luz, o que significa, na língua matricial, que Christi, nada tem a ver com o que foi falsificado pelo nome Cristo. Cristo Miguel é o princípio solar. O Cristo passou pelo sol, Cristo ressuscitou, Cristo tem um outro estado de revelação, que Christi, mas já revelado. Agora, Cristo Maitreya é apenas uma falsificação de que Christi. Assim como Jesus Cristo, tal como vocês empregam na história, é uma falsificação. O problema é que as crenças e as palavras pronunciadas os unem a uma egrégora. Assim, quando vocês pronunciam Deus, vocês se unem instantaneamente à egrégora do diabo. É por isso que a palavra fonte foi empregada. A fonte, de seu ponto de vista, é Deus. Mas se vocês chamam Deus, vocês não chamam a fonte, vocês chamam outra coisa e, em particular, a dualidade. Enquanto que a fonte, em caso algum, pode pertencer à dualidade.
Ainda que a fonte tenha tido êxito, por seu contrato inicial com os arcontes, para ter a liberdade de manifestar um corpo regularmente nesta densidade, por geração, ela não pode aí subsistir demasiado tempo, em geral, entre 10 e 20 anos, não mais. Mas a fonte sempre esteve aí, em intervalos regulares. Então, prestem atenção aos nomes que vocês empregam. E por isso que a palavra luz foi tão falsificada. Então, nós empregamos a palavra luz vibral, porque quer dizer melhor o que quer dizer. Luz sem vibrações não é luz. Luz vibral é luz. Entretanto, vocês têm, doravante hoje, os meios inegáveis de conhecer a verdade. No fogo do coração e na vibração da coroa radiante do coração, toda questão que submetem à coroa radiante encontrará sua resposta. Não pelo mental discursivo, mas sim no supramental. Porque, no supramental, nenhuma zona de sombra, nenhuma falsificação pode existir. Hoje também, lhes é pedido para irem além dos nomes e das denominações, e viverem a verdade. É profundamente diferente. Questão: o que é dos adjetivos divino e divina? Isso não é a mesma coisa, mesmo se a raiz etimológica seja a mesma. Maria, aliás, é chamada frequentemente a divina criadora. A palavra Deus não tem a mesma vibração que divino ou divina. Isso é a mesma coisa em todas as línguas da Terra. A linguagem que, simbolicamente, é proveniente da Torre de Babel, é uma falsificação da vibração. Como disse um de nós, 24 anciões, a palavra é simulacro. E, como diz aquele que veio antes de mim, um amigo, a palavra não é a vibração. O silêncio de palavras é verdade. As palavras são crenças. É pelas crenças que vocês foram presos. Reencontrar a vibração é ir para além das palavras. Mesmo as palavras que nós pronunciamos, nós todos, no interior desse canal, se não fossem vibração e ressonância, seriam apenas símbolos altissonantes. Questão: você falou de alguns que tornar-se-ão embarcações de luz para outros que permanecerão na terceira dimensão unificada para acompanhar aqueles que vão permanecer. Tornar-se uma embarcação de luz é a verdade daqueles que viajam já em seus corpos de existência. Tornar-se uma embarcação de luz é ser capaz de percorrer as dimensões dentro de uma forma que nada mais tem a ver com qualquer antropomorfismo. Existem ainda coisas que vocês não podem apreender por palavras, por descrições, porque pertencem justamente a algo que é indescritível com palavras. Lembrem-se, o caminho que pode se enunciar não é o caminho. Existe na consciência ilimitada uma dificuldade de traduzir por palavras, mesmo em sua densidade, esta experiência. São coisas que vêm, mas, assim que se fala em sua densidade, elas não se tornam mais a vivência, mas a ilusão da vivência. Assim, querer se projetarem nos processos chamados translações dimensionais, apenas os afastará do processo. Guardem simplesmente que esse processo é um processo vibratório e nada mais. Um dia, vocês estão numa realidade, no instante seguinte, vocês estão numa outra realidade. Não há palavras que possam explicar isso. A vibração, a frequência, a forma desta frequência através de sua onda, o que seus cientistas chamam o tempo de subida em tensão, com suas harmônicas, seriam certamente os melhores exemplos para aqueles de vocês que compreendem a física. A melhor maneira que vocês têm de vivê-lo e elevar seu nível vibratório. Isso se vive na carne, em suas células, em sua consciência, mas não nas palavras. Absolutamente não. Ao contrário, descer nas palavras os afasta. A palavra é pesada. A palavra não é leveza. Questão: a elevação na vibração se faz preferencialmente a partir de algumas regiões do corpo, como o coração, ou todas as células do corpo podem também elevar a vibração. As células do corpo apenas podem elevar na vibração se, efetivamente, a lareira do coração conduz à vibração. Entretanto, existem 3 recursos ou uma tripla lareira, se preferem, na estrutura humana, que permite esta subida na vibração.
A primeira foi inicializada, de maneira coletiva na humanidade, pelo Arcanjo Miguel, pela pressão da radiação do ultravioleta. Um outro modo foi realizado, de maneira muito mais secreta, desde agosto de 1984, pela irradiação do Espírito Santo. Uma última faceta foi realizada pela onda galáctica ou irradiação da fonte. Isso representa, em vocês, as três lareiras, ou as três luzes, se preferem, que guiam a vibração, a coroa da cabeça, a coroa radiante do coração e o triângulo sagrado. Mas, obviamente, as três devem se reunificar em uma só fonte, portanto, um só lugar que é a coroa radiante do coração. É a única elevação possível e real da vibração. Não há outras. Não temos mais perguntas, agradecemos. Caros irmãos e irmãs, vou então ficar com vocês, alguns minutos, na comunhão de consciência que alguns de vocês têm o hábito de realizar. A luz azul e a espiral azul, assim como a luz ouro, os acompanharão, ou nos acompanharão nesse processo. Vou então ajustar, no plano vibratório, minha presença, nesse canal, a fim de viver isso.